Muito boa tarde, que Deus abençoe e ilumine a sua vida poderosamente, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma tarde de vitória, de bênçãos, de transformação para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. E já quero começar a nossa programação da TV Mundial, pedindo ao Senhor e à senhora que está nos assistindo aí pelo canal do YouTube, que você possa se inscrever no canal, ativar o sininho, e possa compartilhar agora, esse programa agora, com seus amigos, familiares, colegas de trabalho, vizinhos, pessoas que você tanto ama e que precisa de uma palavra, de uma orientação, de uma direção para a vida deles, porque eu tenho certeza que nessa tarde, Deus ele vai falar que todos os dias, o Bispo França, a Pastora Nalva, quando der 11h30 da noite, entrarão ao vivo, fazendo a leitura do Salmo, e logo em seguida, à meia-noite, a oração, né? A oração para proteger, para guardar e abençoar a tua vida, em nome de Jesus. Toda segunda, quarta e sexta, Bispo França, Pastora Nalva e ali alguns convidados especiais estarão com podcast, ali das 7 da noite até as 9 horas da noite. E todos os dias, a partir das 6 horas da manhã até a meia-noite, tem uma programação recheada de bênçãos para a tua vida, em nome do Senhor Jesus, né? E olha, eu quero começar te convidando para hoje, tá? Terça-feira do clamor dos filhos de Abraão. Eu já estive hoje pela manhã, ali na nossa sede regional de Messejana. Daqui a pouquinho temos a segunda reunião, às 3 horas da tarde, e a terceira, às 19 horas. E você ainda dá tempo de sair da sua casa e pegar um ônibus, pegar o seu carro, a sua moto, bicicleta, ou vir a pé e estar conosco hoje ainda, clamando a Deus. Eu vou te entregar uma bolsa, a bolsa do crescimento financeiro, uma bolsa azul, ao qual o Bispo Luciano tem entregue lá em São Paulo também, e nós vamos te entregar aqui em Messejana, e você vai colocar a peça de roupa, a chave do carro, chave de casa, fotografia, uma documentação da causa na justiça que talvez se encontre amarrada, você vai colocar os exames que você fez, que talvez foi diagnosticado um problema, uma doença, e quando nós levantarmos essa bolsa ao céu, como temos feito todas as terças-feiras, é certo que Deus ele vai abençoar a tua vida e vai trazer a vitória em nome do Senhor Jesus. Estou ali em Messejana, Rua Doutor Joaquim Bento, número 212, bem no centro de Messejana, ali na Rua da Feira, em frente ao Chico do Ovo. Esse é o nosso endereço, ali da nossa sede regional de Messejana. E você é o meu convidado todo especial a estar conosco ainda hoje, clamando, buscando e recebendo de Deus a bênção para a tua vida, a tua família, em nome do Senhor Jesus, tá certo? Vamos ver milagres, ver o que Deus tem feito através dessa obra, desse ministério. Qual que é o nome do senhor? Meu nome é Jairton. Jairton? Sim. Seu Jairton, qual foi o milagre que Deus fez? Pastor, minha esposa, há pouco mais de 2 meses, né? Através de uma cirurgia depois do parto, cesárea, ela teve uma hemorragia muito séria, uma bulimia também, né? E devido a essa hemorragia, ela passou por 3 vezes a ser entubada, teve 3 paradas cardíacas. 3 vezes entubada? Sim. Os médicos diziam o quê? Que talvez ela não voltasse mais para casa, né? Mas o senhor sofreu muito assim? Obviamente, realidade, como todo, sim. Ainda que confie em Deus, tem aquela dor. Com certeza, né? Verdade. E foi quanto tempo sofrendo com esse problema? Passamos 21 dias. 21 dias direto, sem parar? Sem parar. Mas, como eu disse, né? Naquele mesmo momento, eu entreguei a vida da minha esposa nas mãos do Senhor. Eu disse, Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Os médicos podem falar uma coisa, mas o Senhor fala de outra forma. Enquanto o Senhor não der a última palavra, eu creio que ela vai voltar para minha casa. Mas também, Senhor, se o Senhor levar, antes de ser minha, ela é tua. E eu creio no teu poder. Eu creio porque eu sou um homem de muita fé. Eu sirvo a um Deus vivo, um Deus que faz milagres. Um Deus que é médico dos médicos e Senhor dos senhores. E aquele mesmo Deus que curou lá no passado, Ele cura no presente. E hoje eu estou vendo a glória de Deus na minha vida. Minha esposa voltou para casa, está se recuperando. Isso, né? Foi agora, foi recente? Foi recente, há pouco mais de 2 meses, né? E eu disse, Senhor, nas minhas orações, eu dizia, Senhor,
O homem, ele dá uma resposta, mas eu creio na tua resposta. A última palavra de Deus. Palavra de Deus. Não desmerecendo a palavra dos médicos, porque eles estudaram para isso, e a fé do médico é uma fé limitada. A verdade é essa, né? Nós não podemos desrespeitá-los, mas nós, como cristãos, temos que saber que a última palavra é de quem, igreja? A última palavra é de Deus. E ainda que o médico diga, não tem mais jeito, você só vai se conformar e olhe lá, se Deus falar. E eu digo e olhe lá, não é desrespeitando a autoridade do Senhor, porque Deus mandou Ezequias colocar em casa a sua ordem, pois ele iria morrer com uma enfermidade. Ezequias virou o rosto para a parede, orou e chorou muitíssimo, e clamou a Deus: lembra-te que eu tenho andado diante de ti com retidão e com fidelidade de coração. E a Bíblia diz que Deus acrescentou mais 15 anos de vida. Quer dizer que até quando Deus diz que vai chegar a hora, através da sua fé, Deus ele pode acrescentar anos e anos de vida. E como o Senhor confiou em Deus, Deus operou, né? Hoje ela está em casa se recuperando. Sim, sim. Quer dizer, já é outra realidade. Outra realidade, é verdade. Porque assim, né? Eu orei muito a Deus, mas a última vez que o médico ligou, né, dizendo que pela terceira vez ela ia ser entubada, eu senti a voz de Deus. Eu ouvi a voz de Deus. Amém. Ele falou comigo e disse: vai lá até o teu quarto, eu quero falar contigo. Eita Deus. E assim eu fiz. Fui até meu quarto, chorando. Dobrei meus joelhos e disse: Senhor, fala o que o Senhor quer falar comigo. Naquele mesmo instante fechei os meus olhos, me ajoelhei e não senti mais como se eu estivesse aqui nesse mundo. Eu, como se em espírito tivesse sido levado até aquela sala do hospital e vi 7 médicos, aliás, 3 de um lado, 3 do outro, e um médico na frente. Mas sobre aquele leito eu não conseguia ver a minha esposa, somente uma luz. E através da minha oração, orando a Deus, Deus falou: ei filho, deixa quem está cuidando sou eu. Então deixa, apenas confia em mim. Porque o que o homem não faz, eu vou fazer. E grande vai ser o testemunho na minha casa. Através da sua vida e da vida da tua esposa, vidas serão resgatadas, vidas serão transformadas. Porque ainda eu sou o Deus que age hoje. Então só confia em mim. Apenas confia em mim, que as obras eu farei na vida dela. As promessas que estão para ser cumpridas, elas vão ser cumpridas. Porque tudo aquilo, os teus sonhos, as tuas vontades, não são mais teus sonhos nem as tuas vontades, agora são minhas vontades. Apenas ouve a minha voz. Apenas tenha a fé e a certeza, a convicção de que eu estou contigo. E naquele mesmo instante, as minhas lágrimas não cessaram. Eu saí dentro do quarto, a minha cunhada que estava comigo até perguntou: o que aconteceu? Tu saiu chorando e agora está sorrindo. Eu disse: porque Deus disse que vai trazer minha esposa de volta. Eita Deus. Isso aconteceu, pastor. Eu creio, eu sei disso. Ela passou 2 dias. O médico ligou: ei, tua esposa saiu da UTI. Ela não está mais entubada. Apenas traz uma pessoa aqui para ficar com ela, porque ela vai ter que ser acompanhada. Ela vai sair da sala da UTI e passar de recuperação. E passaram mais 3 dias, com 5 dias depois da última vez que ela tinha sido entubada, minha esposa voltou. E Deus, voltando para casa, Jesus veio no meu coração e disse: ei filho, eu não falei que quem estava cuidando era eu. E hoje você está aqui para contar a história, contando esse testemunho. E através desse testemunho, milhares de pessoas estão sendo alcançadas através deste programa. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Glória Pode a Deus. glorificar bem forte, igreja. Dê palmas para o Senhor. A Deus toda honra, a Deus toda glória.
salvação seja dada a ele. Graças a Deus, que maravilha! É isso que Deus tem feito nessa obra, na vida de todos aqueles que creem na palavra de Deus, de todos aqueles que vivem a fé genuína, a fé verdadeira, né? Porque na verdade tem pessoas que dizem que têm fé, mas na hora da luta, do problema, da adversidade, se permite aceitar a situação e não tem forças para sair, não tem forças para vencer, não tem forças para continuar e acreditar no poder de Deus. Esse homem aí é a prova viva de que quando nós confiamos em Deus e se dedicamos em ouvir a sua voz, em aprender dele todos os dias, pode ser a pior situação, Deus ele vai te ajudar. Você vai buscar a Deus de qualquer forma, independente de qual seja o estado que você ou teu familiar esteja vivendo ou passando. Você precisa estar apegado a Deus, firme na rocha. Você precisa estar alicerçado na presença do Todo-Poderoso para que haja uma mudança sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Gostaria de pedir ao Senhor e a senhora que pudesse aí comentar agora, colocar nos comentários o seu nome, o nome de um familiar, um pedido de oração, que você talvez está passando uma luta, um problema. Eu gostaria que você também, se o diretor puder colocar aí o meu contato do WhatsApp, aí no rodapé do seu televisor, 85-DDD 997378987, 85-DDD 997378987. Você pode mandar um vídeo agora, um áudio, onde você está assistindo, participando aqui junto com a gente deste programa muito abençoado, em nome de Jesus. E na verdade, hoje nós vamos abordar um tema muito interessante aqui no nosso programa, que é crente raiz ou crente modinha? Quem você tem sido? Você sabe qual é a diferença do crente raiz para o crente modinha nos dias de hoje? Eu vou ler para você na Bíblia como vivia o povo de Deus antigamente, como os cristãos se comportavam antigamente, como era a vida dos cristãos, do povo de Deus, que adorava a Deus. Se o Senhor e a senhora tiver uma Bíblia, abra aí em Atos, capítulo de número 2, no versículo de número 42, Atos capítulo 2, versículo de número 42. Se você tiver uma Bíblia, acompanhe comigo, porque é muito forte essa palavra. O título diz: a união dos cristãos. E o versículo 42 diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha como é que vivia o povo cristão antigamente. O crente raiz, o servo raiz, os servos de Deus verdadeiro. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Os servos de Deus antigamente, na época de Paulo ali, dos profetas, os apóstolos, o que o homem de Deus falava era lei. A palavra que saía da boca do homem de Deus, eles acreditavam, perseveravam. Se o apóstolo dizia, se o homem de Deus, o profeta dizia, você vai vencer, então eles acreditavam e venciam. Se o homem de Deus dizia, vamos buscar Deus agora meio-dia, todo mundo ia meio-dia. É agora 10 horas da noite, todo mundo 10 horas da noite estava lá. Não colocava obstáculos, empecilhos. Tudo que o homem de Deus, usado por Deus, falava, eles perseveravam. As doutrinas, as orientações, os ensinamentos, eles não guardavam mágoa, eles aprendiam, se corrigiam. Porque na verdade, servo de Deus tem que entender que Deus, quando quer falar com ele, nem muitas das vezes Deus vai massagear você e falar o que levanta o seu ego. Tem situações que Deus vai falar com você de uma forma que vai doer, de uma forma que você não vai entender no momento, que você vai se chatear, não vai entender. Só que quem ama cuida, e Deus te ama. E se você é um servo mesmo enraizado na fé, como os servos de antigamente, os cristãos de antigamente, você vai ouvir a voz que sai da boca do profeta diretamente de Deus para a sua vida.
Você vê que tem gente hoje, na verdade, esse aqui que nós estamos falando é o crente raiz, né? É o povo raiz, é o povo da fé, os primeiros, nosso antepassado. É as pessoas que viviam a Deus mesmo, obedeciam o profeta, o homem de Deus. Era para orar, estava orando. Era para repartir o pão, estava com todo mundo, repartia o pão. Não tinha intriga, não tinha negócio de briga, disse-me disse, não. Eram os crentes raiz. Esse aqui no livro de Atos que a Bíblia fala. Hoje em dia, se Deus usa o pastor para pregar uma palavra de exortação, de ensinamento, meu Deus do céu. Aí tem uns que saem, os crentes modinha de hoje, saem reclamando, diz que o pastor falou demais, diz que não gostou, que não ficou feliz porque tocou na ferida. E a verdade é que são pessoas cheias de egos, que querem ser massageadas e viver no erro, que não estão aptas a viver a fé genuína para aprender de Deus. Porque o crente raiz, o servo de Deus mesmo, ele aprende com os seus erros. E se o homem de Deus, o pastor, o bispo, o apóstolo, exorta na palavra de Deus, a pessoa que é de Deus, ela aprende, ela vive a fé, ela reconhece os erros. A pessoa que é da fé, a pessoa que tem uma vida com Deus, o crente raiz, aquele que vive a fé genuína, o seu prazer está na casa de Deus. A Bíblia diz que eles perseveravam nas orações, quer dizer, eles não iam hoje e depois no outro mês, não, eles estavam todos os dias na casa de Deus orando, com os profetas, com os apóstolos, com os servos de Deus, entre os irmãos. O servo verdadeiro, o crente verdadeiro, raiz, homem de Deus, mulher de Deus, que vive a vida com Deus, o seu prazer é estar na casa de Deus, nas orações com os irmãos, é buscar e adorar. E quando está todo mundo ali reunido, o seu prazer é ajudar, é levantar. Na hora de repartir o pão, reparte o pão. Se é para comer um, come logo 10, 20. Era assim que era antigamente. Eles viviam a fé dos profetas. Hoje as pessoas não querem mais viver a fé que o homem de Deus passa. Quer mudar de vida, mas não quer viver a fé. Porque nós que somos homens de Deus, nós temos que te passar o Espírito, a fé para você vencer. Mas tem pessoas que é tudo no me toque, não fica numa igreja firme, sério, porque qualquer coisa é motivo para tirá-la da igreja, a forma que o pastor falou, o olhar que o membro olhou para ela, um jeito diferente de olhar, porque um obreiro falou alguma coisa, não gostei disso, não gostei porque tem um propósito, isso, aquilo, outro. A pessoa sempre procura empecilhos, prefere ouvir a voz do coração para ouvir a voz de Deus. Na verdade, a gente chama isso dos crentes Nutella, né? Os crentes modinha de hoje. É aqueles que são, ou Maria vai com as outras. Se um sai, todo mundo sai. Não gostei não, vou sair da igreja. Aí vai outro, eu também vou sair. Lá vem outro, eu também vou sair, não gostei não. Sabe por quê? Porque não tem opinião própria, não está buscando a Deus. Porque quem busca a Deus verdadeiramente, não abandona a Deus por nada. Você não vai para a igreja, você não vai para a casa de Deus para olhar para os outros, você vai para olhar para Jesus. Quem é de Deus, o crente raiz, o servo de Deus, ele vai para a igreja para buscar a Deus. Não vai para olhar para a roupa de ninguém, porque o pastor fala ou deixa de falar. Não vai para olhar porque as pessoas pensam ou deixam de pensar. Quando você olha para Deus, a sua perseverança é em buscar a Deus e não o que está em sua volta. E é isso que Deus quer falar para você hoje, quem você tem sido dentro da igreja. Um crente raiz, como o povo aqui no livro de Atos, os nossos antepassados eram, que viviam a fé, obedeciam os apóstolos, estavam na igreja direto, viviam buscando a Deus, não tinha hora ruim, era de manhã estava lá, era meio-dia estava lá, era noite estava lá, era vigília, passava vigília, era madrugada, andava atrás dos profetas, dos discípulos de Jesus a madrugada inteira, porque obedeciam, viviam a fé, acreditavam naquela palavra. Quantos sermões na Bíblia a gente vê Jesus dando, quantas palavras que aos nossos olhos são duras, que Deus falou para o povo ali, e ninguém arredava o pé, todo mundo ali, Jesus falando, e todo mundo ouvindo, aprendendo. Sabe por quê? Porque o crente raiz, ele aprende, ele quer aprender, ele quer ouvir. Não seja um crente emocionado, que qualquer coisa você fica chateado,
Porque Deus, para te moldar, Ele vai cuidar de você. E a Bíblia diz que o pai repreende o filho que ama. E às vezes quando o teu pastor te exorta, quando é o seu bispo, quando o obreiro fala com você, ou o Espírito Santo através de alguém te aconselha, não é para o teu mal, é porque Deus está cuidando de você. E se você é um servo, você vai ouvir. Você vai ser abençoado através da fé. Eu quero que você escreva uma fé genuína, firmada no Senhor, que nada te abala, que está na igreja para buscar Deus. Ou um crente modinha, que qualquer coisa você vai com uma onda do mar saindo da casa de Deus. Que qualquer coisa te chateia, que qualquer coisa te deixa de lado, que qualquer coisa você não quer mais ir para a igreja. Quem você tem sido? Quem você tem sido na casa de Deus nos dias de hoje? A continuação diz assim, ó: em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Olha como era o coração e a alma daquele povo. Em toda a alma daquele povo, e ali que buscava a Deus antigamente, tinha o temor de Deus, o amor a Deus, o apreço em ouvir a palavra, em aprender, em buscar mais. Quanto mais eles buscavam, mais Deus abençoava. E a Bíblia diz que eram grandes sinais, muitos sinais e maravilhas, prodígios que aconteciam através do apóstolo, do homem de Deus. Quanto mais você ouvir a voz do homem de Deus e aprender, mais abençoado a sua vida será. Mais abençoado e abençoada você será. Mais rápido a tua vida vai mudar, a tua história vai mudar. Por quê? Porque se a tua alma tem temor a Deus e você aprende com a palavra, aprende com a exortação, aprende com teus erros, não abandona Deus por nada, está firmado na raiz, na rocha, nada abala a tua estrutura, pode ter certeza que você vai permanecer até o fim. E você, vamos se dizendo ditado, é um crente raiz, alguém de fé, valente, que ninguém consegue abalar a tua estrutura. E é assim que tem que ser. Você tem que viver a fé genuína. Tem pessoas que ela não se importa mais em ter temor a Deus. Ela não tem mais temor a Deus. O crente modinha, esses crentes de hoje, às vezes muitos, eles acabam perdendo o temor a Deus. Não é todos não, estou falando de alguns. Que às vezes está dentro da igreja, vive dentro da igreja, mas vive aprontando, vive dentro da igreja, mas está no erro, vive dentro da casa de Deus, mas não se preocupa em agradar a Deus, não tem mais temor, não tem mais respeito a Deus, já virou uma banalidade a vida da pessoa. A pessoa não se conserta, porque na verdade não está enraizado, não está na fé. E a verdade é, pastor Maico está aqui com a gente, que tem muitas pessoas nos dias de hoje que está dessa forma. Tem muitas pessoas, pastor Maico, que ela não sabe o que é da vida. E o nosso tema hoje, pastor Maico, é quem você é, crente modinho ou crente raiz, aquele da fé. E quantas pessoas, pastor Maico, não vivem mais como esses cristãos aqui antigamente, que perseveravam com os apóstolos, oravam, jejuavam, buscavam, nada abalava a fé, pastor Maico, nada conseguia tirar essa pessoa da igreja. E hoje as pessoas, às vezes muitos se tornam mufinos, né? Qualquer coisa tira da igreja. Pessoas que Maria vai com as outras, vai na onda dos outros. Se alguém sai, quer sair junto, quer dizer, a pessoa não olha mais para Deus, está olhando para o que está em volta. A paz do Senhor, boa tarde, pastor Mário. A paz do Senhor, muito boa tarde, pastor Luiz, muito boa tarde a todos que acompanham essa programação, o poder sobrenatural da fé. Pastor Luiz, essa é a realidade de muitas pessoas. Hoje nós vemos muitas pessoas que, é como o Senhor está dizendo, é o crente Nutella. Qualquer coisinha ele está se desmanchando, qualquer coisinha ele está com raiva, ele está com birra. Se ele vai numa reunião e a pregação tem algo a ver com o que ele está fazendo, ele diz, o pastor está falando de mim, o obreiro está falando de mim. Muitas pessoas têm sido dessa forma, mas a Bíblia nos mostra que os crentes do passado, que os cristãos do passado não eram dessa forma. Eles se desprendiam de tudo para servir a Deus. Eles abriam mão de tudo para servir ao Senhor. E é assim que o Senhor, que a senhora tem que ser. Você não está na igreja para olhar para a vida dos outros ou para
ver o que as pessoas, fulano está falando mal de mim, está pensando mal de mim. Não, porque o Senhor é quem vai te justificar. E o que você terá de Deus, meu irmão, será grandioso e glorioso. Mas é necessário que você persevere, que você seja um crente que tenha a maturidade espiritual, que você tenha de Deus a maturidade, e não seja um Maria, vai com as outras, pastor Luiz. É verdade, pastor Mike. Só chegue, por favor, aqui, pastor Mike. É a pura verdade. Pastor Mike, o versículo 44 aqui chama muita atenção. Olha como é que era os crentes antigamente, o povo de Deus antigamente, nossos antepassados que estavam na fé. O crente de raiz, ó. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Olha como era antigamente, pastor Mike. O povo de Deus só vivia junto, alicerçado em Deus. Todos viviam na mesma comunhão, na mesma harmonia, e eles tinham algo em comum. Quer dizer, quem é de Deus se dá com quem é de Deus. Tem algo em comum. Vou dar um exemplo. A fé que está em mim está também no pastor Maico. O Deus que eu sirvo, o pastor Maico também serve. A coragem que eu tenho, o pastor Maico também tem. Por quê? Porque nós que vivemos a fé genuína, somos irmãos em Cristo, temos a união, o amor, o carinho, a paz de espírito, e também nós sabemos que temos algo em comum, e o que me liga entre eu e o pastor Maico é que nós somos homens de Deus, servos de Deus. E antigamente, pastor Maico, a Bíblia diz que todos que criam andavam juntos, não tinha aquela divisão, né? O que a gente mais vê hoje em dia nas igrejas é a divisão, é um grupo para cá, um grupo para lá, um grupo para lá, e não é assim que funciona. Somos todos irmãos em Cristo. Eu não estou aqui pregando placa de igreja, estou pregando o Deus da Bíblia. E é Deus que muda e que restaura. Deus não quer que nós venhamos hoje em dia, pastor Maico, esses crentes modinha, né? Eles ficam fazendo grupo, querendo colocar separação, quem tem, quem não tem, quem pode, quem não pode. O que errou despreza, e o que está certo vem para cá. E na verdade Deus não faz acepção de pessoas. Se estamos todos ali para buscar Deus, então todo mundo tem que se unir, é ou não é, pastor Maico? A Bíblia está dizendo que existia comunhão entre os irmãos, que eles viviam juntos, porque eles tinham um único objetivo, que era buscar ao Senhor e herdar o reino do céu, porque era isso que os apóstolos pregavam. Mas hoje em dia, pastor Luiz, a gente vê a desunião, a gente vê a separação. Eu sou do ministério A, não posso me unir com o ministério B. Se você é daqui, você não pode falar com quem é de lá. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Ela nos ensina que devemos buscar ao Senhor e que devemos andar em união e em comunhão. É desse jeito. E é assim que tem que ser. A verdade é que essa palavra está indo para você. De alguma forma ela está tocando em você. Ou você é o crente raiz, o da fé, ou você é o crente modinha, né? Aquele que vai na onda do mar, dos outros, vai na cabeça dos outros. E tem mais, ainda diz assim, ó, versículo de número 45: vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo as necessidades de cada um. Quer dizer, antigamente, você via alguém passando uma luta, uma dificuldade, o irmão ia lá, que vendia uma casa, uma propriedade, um animal, olhava para o outro e repartia com o outro. Tinha um prazer de ajudar o próximo. Hoje em dia, às vezes você fica besta em ver pessoas que falam do amor de Deus com a boca, mas o seu coração e a sua vida não expressa nada de amor. Pessoas que falam que amam a Deus, mas vê uma pessoa necessitada, não ajuda, não estende as mãos, não faz nada. E na verdade que são pessoas que servem a Deus de boca para fora. E Deus não quer que você sirva a Deus de boca para fora. Deus quer que você sirva dando exemplo. Que você seja um exemplo nato do amor de Deus. Que você viva como os cristãos viviam antigamente. Em harmonia, em amor, em paz, em intimidade, em temor. Uma vida com Deus. Quantas são as pessoas agora que estão me assistindo, que estão dizendo, pastor, realmente eu tenho sido assim, qualquer coisa tem me atingido. Eu não consigo perseverar, eu vivo mais em casa do que na igreja. Eu não consigo mais buscar a Deus, qualquer coisa me chateia, qualquer coisa me tira da igreja. Eu fico revoltado muito rápido. Eu troco de igreja como quem troca de roupa. Eu troco de igreja como se fosse algo descartável, como se fosse um copo descartável que eu bebo agora e jogo fora. Não é assim que funciona. A verdade é que você que não vive a Deus com uma fé genuína, você que não vive a Deus como um crente raiz, uma pessoa que está alicerçada em Deus na rocha, você pode ir para quantos lugares você quiser, você pode trocar de igreja a hora que você quiser,
a sua vida vai continuar a mesma, porque não é a placa, não é o lugar, é a sua vida com Deus que faz a diferença. Você precisa entender que você tem que buscar a Deus verdadeiramente e colocá-lo em prioridade sobre a tua vida. Fazer como está escrito aqui, porque é assim que Deus vai te abençoar. Eu quero que você escreva quem tem sido você. Quem tem sido você? Se você tem sido um servo de Deus raiz, aquele que está alicerçado na rocha, ou se você tem sido um servo modinha, né? Como diz no dia de hoje, o pastor Mike me disse, é Nutella, né? Que qualquer coisinha, né, Glauber? Qualquer coisinha se desmancha, né? É fraco, aceita a derrota. Não, eu vou também, vou sair. A pessoa deixa de viver uma vida com Deus para ir na dos outros, no que as pessoas falam. Não. Deus quer que você viva a diferença. Deus quer que você viva desse mesmo jeito aqui, ó, como os cristãos de antigamente. É assim que Deus quer que você viva. Ainda diz mais no versículo 46. Perseverando unânimes todos os dias no templo da casa de Deus, tá? E partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava ao Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Olha que Deus maravilhoso, que palavra gloriosa. O povo ficava unânime, todo mundo, todo dia estava na casa de Deus. Quando terminava, ia todo mundo para casa, dividia o pão, todo mundo ali se alimentava, brincava, louvava, dançava, falava com Deus, e cada dia mais Deus ia mandando pessoas para a congregação, e aumentando o número de salvos, e pessoas eram restauradas. Por quê? Porque as pessoas viviam a fé genuína, a verdadeira fé. É assim que Deus faz. Às vezes tem pessoas que confundem isso. Quando Deus fala da verdadeira fé, a única coisa que Deus quer que você faça é como obedecer como o povo obedecia antigamente, fazer como o povo fazia. O que a Bíblia está dizendo aqui? Que o povo perseverava, então nós de hoje temos que perseverar também. Que o povo vivia em união, então nós hoje temos que viver em união. Que o povo não tinha esse negócio de disse-me-disse, de qualquer coisinha se amolecer e sair da igreja. Não, o povo aguentava ali. Era no sol, era na chuva, era de dia, era de noite, era qualquer hora. E vinha repreensão, e vinha exortação, e o povo estava ali de pé, firmado em Deus. E é assim que você tem que estar também. Não é qualquer coisa que pode abalar a tua estrutura. Aonde você está enraizado? Em Deus ou nos homens? Em Deus ou aonde você está? Você tem que estar enraizado em Deus, o crente raiz. Mas é enraizado em Deus, firmado em Deus, na rocha. Porque eu vou dizer uma coisa para você. Se você está firmado em Deus verdadeiramente, tem feito tudo isso, perseverado, ouvido a voz do homem de Deus, do profeta, visto que Deus tem te exortado e tem te ensinado todos os dias, você tem andado em comunhão com o teu irmão, se você tem estendido as mãos para aquele que está caído, se você tem agradado a Deus, se você é uma pessoa que tem um coração abençoado em ajudar, em levantar, assim como Deus fez com você, pode ter certeza que você vai permanecer fiel todos os dias e ninguém vai abalar a tua fé. E você já está se preparando em direção à tua salvação. E pode ter certeza absoluta que nada e nem ninguém vai corromper o teu coração. Porque se você é um crente raiz, se você é um homem de Deus ou uma mulher de Deus firmada em Deus, a sua vida será estruturada, abençoada, feliz. E tudo que você colocar nas mãos de Deus, Deus vai te honrar. Tudo que você colocar nas mãos de Deus vai ser bem sucedido. Ah não, pastor, eu sou uma pessoa que qualquer coisa eu me chateio da igreja, então mude. Eu sou uma pessoa que qualquer coisa eu saio da igreja, qualquer coisa eu fico chateado, eu fico emburrado que nem criança. Está errado. Deus não quer que você seja assim. Ah pastor, eu tenho um defeito, eu ouço muitas pessoas e às vezes eu acabo me corrompendo. As pessoas ficam falando, eu me deixo levar e acabo ouvindo o que as pessoas falam. Está errado. Não seja mais uma pessoa, Maria vai com as outras. Não seja levado pelas ondas do mar. Não seja mais um que cai no meio da multidão, que não vai até o fim. Que qualquer coisa afasta de Deus, não, gente. Na verdade, Deus fala que Ele está à procura de verdadeiros adoradores, a Bíblia fala.
de pessoas que adoram em espírito e em verdade. Adorar em espírito e em verdade não é brincadeira não, é você ir para a igreja para buscar Deus, ou na igreja, ou em casa, ou na rua, onde for, mas é adorar de todo o coração, é viver uma fé genuína, é não viver uma fé que qualquer coisa te abala, não, é uma fé verdadeira. É esses que Deus quer, que adorem em espírito e em verdade, em qualquer situação, que nada consegue abalar e nem derrubar. É assim que Deus quer que você seja. É assim que Deus quer que você siga todos os dias, inabalável, firme e forte na rocha, que é Jesus. Eu tenho certeza que se você permanecer firme em Deus, Ele vai te honrar cada dia mais. Ele vai cada dia mais abençoar mais a tua vida, em nome de Jesus. E é só vitória, né? Se você ouve a voz de Deus e anda nos caminhos do Senhor, você só tende a ser abençoado. Quem é você? O crente raiz ou o crente modinha? O servo fiel ou aquele que está só passando um tempo na casa de Deus? Deus quer te enraigar na rocha. E Deus quer que você viva essa mesma fé aqui, ó, perseverando em união, em paz, ajudando o próximo, levantando, sem botar obstáculos para buscar Deus, distância. Você pode morar longe, mas vá na casa de Deus, onde você se sente bem. Vá buscar, vá adorar, vá clamar. Ah, pastor, mas é porque eu moro a 10 quilômetros de distância, não tem como eu ir não. Dá um jeito, vai a pé, vai de ônibus, de bicicleta, faz o esforço. Ah, mas é porque é meio-dia. Ah, mas é porque é de manhã, mas é porque é de tarde. Você tem vários horários para você estar na igreja. É só você tomar uma atitude, ser fiel, buscar a Deus. É só você tomar uma decisão. Pare de botar obstáculos, empecilhos, e seja uma pessoa firme nas suas decisões. Um servo de Deus fiel, raiz, homem de Deus, mulher de Deus. E faça a diferença onde você passar. Tá bom? Escreva aí nos comentários, você que está acompanhando essa palavra, ou mande um áudio, um vídeo para nós no nosso número de WhatsApp, tá certo? Vamos aqui ver milagres. Daqui a pouco voltamos com a oração da fé. E eu vou colocar alguns áudios aqui também e fazer a leitura aqui de alguns comentários, tá certo? Vamos ver milagres. Qual que é o nome da obreira? Lidiana. Lidiana? Sim, senhor. Tem milagre, Lidiana? Tem, libertação. O que Deus fez? Quando eu conheci essa obra, eu cheguei aqui derrubada, como diz. Acabada. Acabada. A Lidiana estava no fundo do No poço. fundo do poço. Era meu filho. Ele tinha 15 anos na época. E ele estava viciado nas drogas. Tudo que ele pegava, Nossa. ele vendia. Eu andava com a chave do meu quarto no pescoço, porque o que ele pegasse, ele vendia. Ele, muitas das vezes... Que drogas que ele usava? Cocaína, maconha. Cocaína também. Isso. Outra droga química pesada, né? Maconha. E 15 anos. E minha irmã morava no interior. Por muitas das vezes, eu ia 2 horas, 2h30 da madrugada, deixar ele lá, porque para mim era um refúgio. Pessoas próximas, bem íntimas da minha família, disse que ele não tinha mais jeito, porque é droga, não tem mais jeito, não adiantava internar. Eu não conhecia a obra, mas meu pai já conhecia. Então eu disse: o Deus que o meu pai serve, Ele vai tirar meu filho desse mundo. Eu creio. E foi assim que eu conheci a obra. Eu não meço esforços quando é para ajudar a obra. Quando o pastor lança algum propósito, aos olhos do homem é alto. Mas muitas das vezes, a gente olhando assim, pelo que eu já paguei por ele, era os traficantes na porta de casa. Ou eu pagava, ou ele morria. Era 500, era 250, era 300, não tinha limite. Então eu disse: chega. Eu clamei, muitos propósitos eu fiz. Teve um momento que eu dizia assim: eu não aguento mais. Mas Deus, Ele nunca desistiu de mim, que sou uma pecadora, não vou desistir do meu filho jamais. Então foi através